Olá, no nosso bate-papo descomplicado de hoje, eu quero perguntar para você: você já encontrou o seu sentido de viver? Ou você já achou o seu propósito nessa caminhada que nós chamamos de vida? Ou assim como eu, às vezes se pergunta, o que eu estou fazendo aqui? Para esse bate-papo interessante, eu trouxe a psicóloga Flávia Titonelli. Ela é formada em psicologia cognitiva comportamental e graduanda em psicologia positiva, certo, Flavinha? Correto. Obrigada por ter aceito o nosso convite. Eu que agradeço o convite, Alessandra. Vamos começar? Uma perguntinha de leiga, tá? Eu não sei, gente, o que é psicologia positiva. Muito boa explica. A psicologia positiva é uma abordagem contemporânea, vamos dizer assim, que visa o olhar além da patologia. Entende-se que as abordagens até então vêm muito para esse enfoque no que está adoecido, no sofrimento do indivíduo. E a psicologia positiva, ela quer buscar potência, ela quer buscar forças desse indivíduo que está com questões, vamos dizer, existenciais. Algum sofrimento existe, ok, a gente reconhece, a abordagem reconhece o sofrimento, a dor, mas entende-se também que a gente precisa, é necessário para o processo de cura, olharmos também o que tem de bom nesse indivíduo. Não foca só no sofrimento do paciente. Antes de olharmos a dor, a gente olha para as potências, o que tem de bom. E às vezes, muitas vezes, na verdade, o paciente, o indivíduo vem com grande sofrimento e não consegue perceber nada de bom na vida dele, né? Vamos dizer, o quadro deprimido. Minha vida está uma droga, 100%, não tem nada de bom, tá tudo dando errado, o profissional, o pessoal, e a gente vai fazer esse trabalho de formiguinha, percebendo, indo lá dentro buscar o que tem de positivo. Buscando o que tem de positivo e acabamos encontrando sim coisas positivas. Todos nós temos pontos positivos, pontos negativos, características mais desenvolvidas e menos desenvolvidas. Então a psicologia positiva, essa abordagem reconhecida hoje em dia, né, ela busca exatamente esse ponto. O que temos de bom? Vamos fortalecer, como se a gente olhasse para um jardim e cuidasse desse jardim para ele estar mais florescido a cada dia. E Flávia, me fala uma coisa, existe diferença entre sentido e propósito? Achar um sentido na vida ou achar um propósito de vida tem uma diferença para a psicologia? Um tá linkado no outro, né? Vamos pensar o seguinte, o sentido, ele tá mais conectado ao tempo. O que eu fiz ontem, o que eu faço hoje, o que eu vou fazer amanhã. O propósito, ele é algo um pouco mais macro, não é? Como que eu quero visualizar a minha vida lá no final? E uma coisa, ela tem que estar muito conectada à outra, porque o nosso dia a dia tá voltado para o tempo, né? Eu fiz tal coisa ontem, eu tenho que fazer certas coisas hoje. E essa rotina faz com que a gente se perca muitas vezes. O propósito, ele norteia, não é? Como se a gente visualizasse o final do arco-íris. E também é interessante a gente pensar, Alessandra, que o propósito, ele transcende o indivíduo para o social. Então, o que eu quero deixar nesse mundo aqui, né? Nessa minha passagem aqui? O que eu quero deixar? E o propósito nem sempre está linkado com algo muito grandioso. Eu quero ser a melhor profissional na minha área, eu quero fazer a diferença na humanidade. Mas eu posso olhar para a minha vida ali, no meu núcleo familiar, por exemplo. O que eu quero num sistema um pouco menos arrojado dessa grandiosidade, né? Que aí a gente fala do social. Por exemplo, você pode ter um propósito simplesmente de ser uma boa mãe, de desejar filhos preparados para a sociedade, filhos mais felizes possível. Eu achava que era o contrário, sabia? Eu achava que esse era o sentido que a gente dava para a vida. E o propósito para mim era uma coisa mais grandiosa. Eu tinha essa percepção como leiga. Sim, mas o propósito, ele é essa questão mais grandiosa mesmo. É o meu objetivo final tá. Lá na frente. E quando eu tenho esse propósito muito bem formulado e concretizado, é claro que eu vou falar um pouquinho mais adiante, que também dependendo do momento que nós estamos na vida, o nosso propósito muda. Mas vamos dizer, se eu sei exatamente onde eu quero chegar, eu sei qual caminho eu vou pegar, não é? E qual seria esse caminho? Esse dia a dia, o que eu faço diariamente. Então, se eu tenho
muito claro o meu ponto final, vamos dizer assim, eu trabalho ali no meu cotidiano com mais prazer e buscando esse sentido. E você acha que tem alguma consequência para as pessoas que não têm aí um propósito, vivem uma vida sem propósito? Você acha que traz uma consequência para ela, saúde mental, social? Aí a gente pode trazer algumas patologias da contemporaneidade, como por exemplo, depressão, a ansiedade generalizada, não é? Quando a gente consegue olhar para isso, o que você está fazendo? Porque muitas vezes as pessoas vêm com esse estado de eu não sei o que eu estou fazendo da minha vida, eu acho que eu estou tão no automático, eu não consigo ver sentido, né, no que eu faço. E aí, buscando, esmiuçando cada ponto, o dia a dia dela não está equilibrado com o propósito dela lá na frente. Entendi. E aí acaba o adoecimento. Né? É o normal, vamos dizer assim, é normal, às vezes, termos essas oscilações, né? Ai, gente, o que eu estou fazendo aqui? Ter essa falta aí de sentido. Mas isso não pode ser uma constante. Sim, por isso que é importante a gente sempre estar com o autoconhecimento em dia, não é? A gente saber exatamente em qual ponto que nós estamos na nossa vida, fazer esse balanço constantemente, porque nós vamos mudando, nós estamos em movimento, a vida é movimento, estamos sendo no mundo. Então, quando a gente consegue parar para pensar e refletir, esse meu trabalho atual, para onde que vai me levar? Algumas perguntas-chave são bem importantes para a gente fazer em qualquer momento da nossa vida. Como que eu quero me ver, aí fazer reflexões no curto, médio e longo prazo. Como que eu quero me ver daqui 1 ano, 2 anos, 5 anos ou 10 anos? Essas perguntas muito simples podem nos ajudar a conhecer o nosso propósito, porque nem sempre é fácil para a gente. Eu sei meu propósito. Nossa, é fácil, é só me conhecer, sei do que eu gosto. Não é tão simples assim, porque tem momentos da nossa vida que nós estamos confusos. Tem momentos que exigem ali uma tomada de decisão que a gente não está preparado. Então, são as adversidades aí que a gente enfrenta ao longo da vida. Mas estar conectado com esse nosso propósito está muito vinculado com o momento que nós estamos. E tudo isso também, como que, se você fizesse essa pergunta, estou adiantando, nem sei se você faria, mas como que eu faço para descobrir o meu propósito aqui? Eu tenho o meu propósito? Uma boa pergunta. Não tenho. Como que eu faço, não é? Para encontrar? Nem sempre é tão claro. Nisso a psicologia positiva te ajuda? A psicologia positiva pode ajudar, sim, trabalhando as forças de cada um, as forças de caráter, que a gente chama as forças pessoais, mas também os valores, né? Conhecer os nossos valores. O que é importante para mim? O que não é importante para mim? O que eu valorizo, o que eu não valorizo? Então, são coisas aí que a gente vai trabalhando cada ponto para ir descobrindo o nosso propósito. Sabendo o nosso propósito, o nosso dia a dia, que aí é o sentido, ele tem mais vínculo com aquilo que eu estou fazendo, tá? Eu estou fazendo isso aqui, esse trabalhinho de formiguinha, é para onde? É para aquele macro lá na frente. Então, aí vai ser uma redundância, mas o meu sentido ganha sentido, vamos dizer assim, né? Porque o dia a dia, né? A rotina é muito complicada, as pessoas reclamam muito da rotina, nossa, minha rotina, não sei para onde que eu tô indo. É o que você falou, muitas vezes a gente entra no automático. Entramos no automático. E quando a gente percebe, qual é o sentido de tudo isso? Então é muito importante a gente rever sempre, em determinados momentos na vida, não é? Quais os nossos valores. E lembrando que os valores, os valores eles oscilam dependendo do momento que nós estamos, né? Vamos dizer que família, quando a gente tem 15, 20 anos, nosso valor família talvez não seja tão forte assim, mas quando a gente casa, constitui família, tem filhos, o nosso valor pode ficar assim, mais forte. Maior. É claro que depende, né? Cada pessoa tem o seu próprio valor, estou dando um exemplo, mas sucesso também é um valor, não é? Felicidade, alegria. E o nosso meio que a gente vive, você acha que influencia muito no nosso modo de agir, no nosso encontro aí aos propósitos? A gente está se perdendo de nós mesmos, né? A influência, seja de redes sociais, seja dessa informação absurda que a gente vem tendo hoje. O fluxo de informação é muito rápido. Muito grande. E é muito fácil a gente perder a nossa referência e fortalecer, o nosso olhar fortalecido para a referência do outro. E aí, porque a gente é influenciado, o ser humano é influenciado. Então,
Às vezes eu não tenho tão certo assim dentro de mim os meus valores, então eu me deixo influenciar pelo que eu tô vendo ali todo dia. Olha, todo dia eu vejo ali pessoas arrumadas, bonitas, bem-sucedidas. Opa, esse valor passa a ser importante para mim. Mas será que de fato é importante para mim? Será que tá ali com a minha família, de um jeito tranquilo, despojado, sem, não é, algum glamour? É a minha essência, então eu acabo me perdendo com a referência do outro, e isso também adoece. Eu sempre olho para o outro e eu me perco. E Flávia, eu tenho visto muitas pessoas maduras, né, relativamente maduras, se perdendo nisso, sempre comparando a vida que tem, que é uma vida boa, todo mundo muito saudável, com a vida social, que o outro viaja muito, o outro está sempre em eventos, e isso realmente vai deixando as pessoas aí sem nenhum norte, né? Essa questão da comparação é algo que circula aí na vida do ser humano em qualquer idade. É interessante, a gente percebe isso na clínica. Crianças se comparam, principalmente adolescentes se comparam muito, e nós adultos também nos comparamos. Se comparar é ruim? Depende, né? Por que depende? A comparação, ela nos movimenta, não é? Olha, a comparação no sentido de, olha, eu acho que eu posso melhorar nisso, igual aquela pessoa, o que eu posso fazer? Mas aquele olhar totalmente no outro também, né, aí causa o adoecimento. Por quê? Você não sabe a história daquela pessoa. Aquilo que você vê é uma pontinha ali do iceberg, vamos dizer assim. Eu não conheço aquela história, eu conheço a minha história. Então, é importante a gente se comparar? Sim, mas com nós mesmos. Como que é a versão Alessandra há 10 anos atrás? Há 20 anos atrás? Há 5 anos atrás? Geralmente, quando a gente faz esse movimento de nos compararmos com nós mesmos, a tendência é que a gente fique satisfeito com a versão de hoje. A tendência, gente, não posso generalizar. Isso pode acontecer com uma frequência maior do que a gente imagina. A gente pode se surpreender com a nossa comparação. E aí fica saudável. Fica um pouquinho mais... Qual a palavra que eu posso substituir saudável? Mais justo. Um pouco mais justo essa comparação. Eu comparo a minha versão comigo a minha mesmo. versão atual. Então, porque quando eu me comparo com o outro, eu comparo geralmente a minha pior versão com a melhor versão do outro. E aí é uma comparação totalmente injusta. Quando eu me comparo comigo mesmo, aí a gente está tendo um equilíbrio aí na comparação. Então, se comparar não é ruim, contando que seja comigo mesmo, com a minha versão do passado. E outra pergunta que eu quero fazer para você é essa necessidade que nós temos de controlar o incontrolável, né? O ser humano tem essa necessidade. Isso nos deixa mais suscetíveis a essas doenças aí modernas, contemporâneas, como você fala? Com certeza, principalmente a ansiedade. A gente tem uma tendência natural, do ser humano, querer controlar o ambiente. Nós, mulheres, principalmente, né? A gente quer controlar tudo. A gente quer controlar tudo. Filho, marido, casa. Porque parece que só funciona com a gente, mas não é bem assim. A gente Por que tem essa percepção? Que na minha vida só funciona quando eu tô dando as ordens. Precisa relaxar um pouquinho mais então, não é? Porque a gente Isso pode ser controladora, deixar né? um pouquinho com o outro. É que se a gente olhar, geralmente funciona, né? É claro mas não, que tem não um funciona, custo. mas não funciona do jeito da gente. Né? Tem um custo muito grande a gente querer controlar, porque as coisas mais simples da vida, geralmente, não é? É aquilo que a gente consegue controlar de fato. O que a gente consegue controlar? Que traz a felicidade? É o que eu como, a profissão que eu quero escolher, a profissão que eu quero para mim. É claro que algumas pessoas não conseguem escolher, mas vamos dizer assim que a maioria de nós, a gente consegue escolher a profissão. Então, profissão, estilo de vida, alimentação, né, as coisas que eu quero fazer, isso a gente consegue controlar. Qual que é a grande questão? Que adoece, geralmente, né? Querer controlar o que o outro faz, o que o outro pensa sobre mim. Meu Deus, como isso adoece as pessoas, né? A gente deixar aquele medo do que o outro vai pensar de mim, o que o outro fez para mim, e isso adoece demais. A gente não tem controle no que o outro pensa sobre nós, a gente tem controle no que a gente pensa, no que a gente faz. Em algumas emoções, dependendo da situação, a gente consegue controlar, outras a gente nem consegue controlar. Mas esse adoecimento se dá muito pelo querer controlar
o ambiente de uma forma a ponto do que o outro está pensando sobre mim, o que o outro está falando sobre mim. E são questões que adoecem muito a gente. Sabe que eu sinto muita dificuldade, eu pessoalmente, é de delegar, sabe? Eu tenho que controlar. E muitas vezes a pessoa até faz bem, faz direitinho, Sim. mas nunca eu estou, vamos dizer assim, satisfeita. Sim. E isso também me gera muita ansiedade. O que exatamente gera ansiedade em você? Essa possibilidade dele fazer diferente de você ou a possibilidade de você não estar no controle? É um questionamento interessante para você se fazer. Por quê? Por que a gente acredita que nós fazemos de forma perfeita? De tanto que a gente faz. A gente faz até chegar ali numa Terapia ao vivo sistematização. hoje. Uma sistematização. Como que a gente chega na sistematização? Todo dia fazendo as mesmas coisas. O outro não fazendo, ele vai chegar nessa sistematização? Não, a gente não dá essa oportunidade. Vamos trazer o exemplo clássico da trocar a fralda, quando a gente tem bebê e aí o marido vem todo atrapalhado, querendo ajudar. A gente vai entrar na frente. A gente quer sempre trocar, principalmente no primeiro filho, gente. Não é? E aí o marido nunca, não é? O cônjuge, de modo geral, ele não vai ter essa oportunidade de chegar, né, nesse padrão que a gente acha que é o padrão ouro, não é? Se a gente não dá essa oportunidade dele exercer. Então, é somente assim que a gente vai conseguir ali um equilíbrio nas relações, quando a gente dá essa oportunidade para o outro exercitar também esse padrão ouro que a gente acredita que seja o ideal, não é? E apesar de ser desafiador, muitas vezes, como que a gente pode olhar aí para a felicidade de uma forma, de um modo assim mais presente? A felicidade é um processo bem complexo, que precisa ser investido, como eu falei agora há pouco, como se a gente tivesse um jardim, a nossa vida fosse um jardim, e o jardim ele precisa sempre ser semeado, algumas plantinhas são ervas daninhas, elas precisam ser retiradas, outras precisam ser podadas em determinadas épocas, né, do ano, regada. Então, a felicidade é esse processo muito difícil, às vezes a gente nem consegue encontrar e visualizar alguns dias felizes. A gente às vezes vem de dias muito desconfortáveis e mais tristes, o humor um pouco mais deprimido, dependendo do momento que a gente se encontra, mas é um investimento, a gente não pode desistir, todos os dias. E a felicidade, como é uma busca muito complexa, é uma orientação muito interessante que a gente pode trabalhar, Alessandra, o que eu tenho nesse momento para ser feliz? Porque a gente sempre associa a felicidade a algo inatingível, que eu ainda não tenho. Quando eu for aquela pessoa, quando eu morar naquela casa, quando eu tiver aquele carro, quando eu me casar, quando eu tiver filhos, sempre projetado em algo que eu não tenho ainda. E a gente acaba que buscando e reforçando um sofrimento maior. E a felicidade, ela pode sim ser valorizada com o que eu tenho. Então esse questionamento é muito interessante na clínica. O que você tem hoje, no dia de hoje, para ser feliz? E aí, fazendo essa análise, a gente descobre coisas interessantes. Porque a vida, ela não está acontecendo no futuro e nem aconteceu no passado. Claro, aconteceu no passado, mas a gente não acessa mais o passado. É hoje, no tempo presente. A vida acontece no tempo presente. Então, essa reflexão do que eu tenho hoje para ser feliz é bem interessante. Então, assim, cultivar, né, os aspectos positivos no dia a dia, a gente pode dizer que é de suma importância. De suma importância. E muitas pessoas utilizam essa ferramenta na hora de dormir. 3 coisas que eu posso ser grata hoje pelo esse dia. Muito bacana, né? isso. Isso é um exercício muito simples que pode ajudar. A gente movimenta aí o cognitivo para começar a buscar algo diferente, porque o ser humano, ele é negativista, ele é do caos, né? A gente consegue ter pensamentos sempre muito catastróficos. Então, quando a gente vai ali na hora de dormir, que às vezes pode até ter uma certa dificuldade, eu quero ser grato por 3 coisas que aconteceu. Eu tomei um café quentinho, eu consegui dirigir meu carro, cheguei na hora dos meus compromissos, coisas bem simples, porque a vida é simplicidade. A felicidade, ela é muito mais simples do que a gente imagina. É feito desse dia a dia, desse cotidiano. O sentido é o dia a dia. E eu vou pedir um favor para você.
para você falar para o público ou para aquela pessoa que ainda não descobriu o seu propósito na vida e sofre com isso ainda? Quais são as suas dicas? Tentar resgatar os valores e algumas perguntas simples. O que me faz feliz? O que de fato não me faz feliz? Eu tenho feito coisas no meu dia a dia para agradar outras pessoas, para fazer parte de determinados grupos, para ser aceito por pessoas, por pares, né, por colegas, por amigos, por pessoas que eu admirem. Nem sempre aquela pessoa que eu admiro é aquela pessoa que eu quero ser. Eu posso admirar mantendo um distanciamento e aceitando que cada um de nós temos alguns papéis e temos valores que são diferentes, divergem. E não é porque eu acho legal aquela pessoa ser daquela forma que eu quero ser daquela forma. Eu simplesmente posso admirar com aquele distanciamento saudável, vamos dizer assim. Então, fazendo mais questionamentos em relação a quem eu sou, o que é bom para mim. Será que aquilo que eu vejo de legal no outro é legal para mim? Às vezes é só legal para aquela pessoa mesmo. E a referência é buscar mais com a gente. Menos questionamentos em relação ao outro, vamos dizer assim, e mais com nós mesmos. A gente tem muito a gente se volta muito para o outro. A gente se afeta muito o que o outro fala, o que o outro pensa sobre nós. E ainda mais hoje com a rede social, né? Sim. Isso ainda ficou muito maior, né? Tomou uma proporção muito grande. A questão da ansiedade, que é um tema sempre muito importante e recorrente. O que o outro pensa de mim, o que o outro fala, não é, de mim. Você não consegue controlar o que o outro pensa e o que o outro fala de você, mas você consegue controlar o que você pensa e o questionamento que você faz em relação a isso. Por que aquela pessoa está falando daquele jeito comigo? O questionamento muito interessante que a gente pode fazer. Por que eu estou me afetando com aquilo? Não é? Então é um movimento que a gente faz aí um pouquinho diferente do nosso padrão. Flávia, muito obrigado. Foi muito legal, foi muito esclarecedor, foi uma terapia ao vivo. Olha que delícia, agradeço. Porque assim, são pontos que no dia a dia a gente deixa passar, né? Esses questionamentos, a gratidão por pequenas coisas, que, na maioria das vezes nós somos felizes, né? Só falta colocar isso em prática, realmente enxergar. Nós somos felizes, mas é importante, antes de finalizar, nós não somos felizes o tempo todo. E tá tudo bem, os dias tristes, eles são tão importantes quanto os dias felizes. A gente só valoriza aquela alegria, aquele dia alegre e feliz com a tristeza. Então, essas emoções que a gente chama de desconfortáveis, negativas, elas servem sim para nos regular e para trazer uma referência do que de fato é ser feliz. E a felicidade, ela é muito mais simples do que a gente imagina. Muito obrigada. Deixa o seu Instagram para quem quiser seguir, psicóloga Flávia. Obrigada, Psi, Flávia Titonelli. Obrigada, Flávia. Obrigada, eu agradeço. Um abraço. Nós ficamos por aqui e eu agradeço imensamente a Sim Comércio São José dos Campos e a do Chapéu, que é uma loja extraordinária e que está sempre presente com a live. Tchau.